Você já se pegou no meio de um silêncio constrangedor, sentindo uma pressão enorme de dizer alguma coisa? Alguém te olha diferente ou age frio e você já começa a formular a justificativa na cabeça. Você quer explicar o porquê das suas escolhas? Quer que a pessoa entenda? Quer aprovação? Mas olha, o que ninguém te contou é o seguinte: cada vez que você sente essa necessidade de se justificar, você está entregando o seu poder a outra pessoa. E isso está te deixando mais fraco do que você imagina. Esse vídeo não é sobre se tornar uma pessoa fria ou arrogante. Não é sobre ignorar os outros. É sobre algo muito mais profundo. Entender por que você sente essa compulsão de explicar a sua vida para os outros e o que o estoicismo diz sobre isso. Se você vive se justificando, se fica incomodado com o que as pessoas pensam de você, se sente aquela tensão de não ser entendido ou reconhecido, esse vídeo foi feito para você. Se inscreve no canal, porque aqui a gente usa o estoicismo como ferramenta real, aplicada no dia a dia. Não frases de parede, não positividade vazia, filosofia que funciona. Vamos começar com uma pergunta simples. Por que você sente necessidade de se explicar? A maioria das pessoas acredita que explicar é sinônimo de respeito. E se você não se justifica, está sendo grosseiro, arrogante, fechado. Nos ensinaram que devemos satisfações, que transparência é virtude. E tudo bem, em alguns contextos é, mas aqui está o que quase ninguém percebe. Existe uma diferença enorme entre comunicar e se justificar. Comunicar é escolher, com consciência, o que você compartilha e com quem. Justificar é uma reação ao medo. Medo de julgamento. Medo de não ser aceito. Medo de decepcionar. Olha só, pensa numa situação comum. Você decide largar o emprego estável para tentar algo diferente. E aí começa a temporada de explicações. Para o pai, para a mãe, para o amigo cético, para o colega que não entende. Cada conversa te drena mais. Você repete as mesmas justificativas. E mesmo depois de horas explicando, nada muda. A opinião deles continua igual. Aqui está a questão, você não estava tentando comunicar. Você estava tentando conseguir permissão. E é aí que o estoicismo entra com força total. Os estoicos tinham uma distinção central que mudava tudo na vida deles. Eles chamavam de a dicotomia do controle. A ideia é simples. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. O que depende de você? Seus pensamentos, suas escolhas, suas ações, sua resposta aos acontecimentos. O que não depende? A opinião dos outros, a forma como te interpretam, o julgamento que fazem, a narrativa que constroem sobre você. E a questão é a seguinte: toda vez que você entra numa rodada de justificativas, você está tentando controlar exatamente aquilo que não está sob o seu controle, a mente de outra pessoa. Isso foi escrito por Marco Aurélio, um homem que governava o maior império do mundo, que era julgado por milhões, que tomava decisões que determinavam guerras e paces. E mesmo ele, com todo esse peso, escreveu para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Reconheça isso e encontrará força. Agora, imagine um homem nessa posição, escolhendo não se explicar para os que não entendiam. Não porque era arrogante, mas porque ele havia entendido algo fundamental. Sua energia era finita, e gastá-la tentando mudar a percepção alheia era um desperdício. Agora, você pode estar pensando: mas isso não é frieza? Não é me isolar? Entendo o pensamento, mas vou te mostrar de onde ele vem. A necessidade de se justificar está ligada diretamente a uma coisa: insegurança com as próprias escolhas. Quando você está seguro de algo, você não precisa que o outro concorde. Você anuncia
você age e segue. Pensa assim: um médico experiente não fica se justificando para cada paciente que questiona o diagnóstico. Ele explica com calma, uma vez, e age com convicção. Se o paciente não aceita, isso é uma questão do paciente. Agora, alguém inseguro, esse repete, explica de novo, busca sinais de aprovação, muda o tom de acordo com a reação. A pergunta profunda não é: como faço para as pessoas me entenderem? A pergunta real é: por que eu preciso tanto que elas me entendam? Ansiedade de rejeição, necessidade de validação, medo de ser mal interpretado. São esses os motores escondidos por trás de cada justificativa não pedida. O problema não está no outro, está no significado que você dá ao julgamento alheio. Pensa na sua mente como um jardim. Cada pensamento que você alimenta cresce, cada preocupação que você rega se expande. E quando você gasta sua atenção tentando controlar o que o vizinho pensa do seu jardim, você para de cuidar das suas próprias plantas. Existe uma história que gosto muito de compartilhar aqui. Um homem chamado Cato, não o filósofo famoso, um homem qualquer, foi humilhado publicamente por um colega de trabalho. Numa reunião inteira, esse colega desconstruiu suas ideias, ridicularizou suas escolhas, arrancou risadas da plateia. Todos esperavam uma reação. Esperavam que ele se levantasse, se defendesse, explicasse, confrontasse. Cato ficou em silêncio. Terminou a reunião. Saiu. No dia seguinte, voltou ao trabalho. Fez o que tinha que fazer. Sem rancor, sem explicações, sem discurso. Meses depois, os resultados do trabalho dele falavam por si. As pessoas que riram estavam quietas. O que Cato havia entendido é o que o estoicismo ensina com clareza. O silêncio não é ausência, é presença total. É a declaração mais poderosa de que você não precisa da validação alheia para ter certeza do seu próprio valor. Aqui está o que muda tudo. Quando você para de se explicar, você para de pedir permissão para existir. E é aqui que o estoicismo muda tudo. O silêncio não é passividade, não é conformismo, é uma posição ativa, é escolher onde você coloca a sua energia. Pensa nisto. Cada vez que você entra numa discussão para se justificar, você está dizendo implicitamente que a opinião do outro vale mais do que a sua certeza interna. Mas quando você age, produz e segue sem pedir licença, você comunica algo diferente. Você diz: eu confio no que estou fazendo. E essa confiança não precisa de testemunhas. Os estoicos chamavam isso de domínio do caráter. Não importa o que dizem a seu respeito. Importa quem você decide ser em ação. Epiteto, que foi escravo, que não tinha nada, literalmente nada de material, disse algo que fica gravado. Nunca diga sobre uma coisa que a perdi. Diga que a devolvi. Ele não se explicava pela sua condição. Ele não justificava sua existência. Ele simplesmente vivia de acordo com seus princípios. E isso ninguém podia tirar dele. E quando você entende isso, sua vida fica mais leve. Porque você percebe que a maior parte da sua ansiedade social não vem do que os outros fazem, vem da sua resistência a simplesmente ser quem você é sem aprovação. Então, antes de você fechar esse vídeo, pensa numa situação recente em que você se pegou explicando demais, tentando convencer alguém de que sua escolha era válida, buscando uma aprovação que, no fundo, você sabia que não mudaria nada. O que aconteceria se você simplesmente não fizesse isso? Se você confiasse que a sua ação fala mais alto do que qualquer argumento? Essa é a prática estoica. Não é uma filosofia de palco, é um exercício diário, de onde você coloca a sua atenção.
Agora eu quero saber, o que hoje mais tira a sua paz? É a opinião dos outros? Ou é a necessidade de ter essa opinião a seu favor? Comenta aqui embaixo. Esse espaço é para reflexão real. Se esse vídeo te fez pensar de forma diferente, deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz um princípio estoico, aplicado de verdade, sem rodeios. A filosofia não salva a vida de ninguém, mas colocada em prática, ela muda a forma como você vive.